Oi, gente, vamos lá. Chegou a hora de finalizarmos essa leitura maravilhosa, que é O Velho Mar do Hemingway. Hoje é o terceiro e último podcast, dividimos em 3 podcasts, então para quem está começando por esse vídeo agora, existe um vídeo introdutório da leitura, existe 2 podcasts anteriores, vou deixar todos os links aqui embaixo. E este é o último podcast, mas vamos ter aí no debate que, do ponto de vista temporal, será amanhã, 22 de julho de 2023, às 10 ou 10h30, não me recordo bem agora, mas vou deixar lá direitinho no grupo para vocês. E vamos lá, a discussão desse final. Acho que esse livro a gente pode dividir em 3 grandes partes, né? A parte pré-mar, a maior de todas, que é a parte do mar, e a parte final, pós-mar, que já é em terra, né? Pré-mar e pós-mar em terra. E nesse momento aqui da obra, a gente vai ver 3 principais adversários do Santiago. Poderia dizer até 4, né? O Marlin, o tubarão Marco e o Galeno, que ele chama, né? Galeno, deixa eu confirmar aqui como é que ele chama, que é o tubarão nariz de pá, na verdade, o nome da espécie, né? Eu acho que é galeno mesmo. Ele chama Galanus, perdão, Galanus. Mas a gente pode encontrar o 4, né? Que é o próprio Santiago. Lutar com seu desgaste físico, mental, espiritual. Ele várias vezes aqui confunde fé e sorte. Então a gente vai estar o tempo todo nessas 4 batalhas, vendo um jogo, vendo um rito, manifestando essa coisa sagrada que é a fé e profana que é a sorte, né? Ao mesmo tempo a gente vai encarar aqui. E por várias vezes vocês vão ver eu citar elementos bíblicos que são muitas vezes utilizados de forma não cristã, tá? Mas que tem um simbolismo muito importante. E aqui nesse momento é a hora que ele fisga e ele percebe que o Marlin é gigante, maior do que ele imaginava. Lá no final a gente vai ter o comprimento todo dele, mas ele era gigante, maior do que a gente imaginava. E a gente terminou a última meta com ele falando, não é possível que tenha esse tamanho. E ele segue aqui falando, né? Mas de fato era gigantesco. E ele vai tentando ali, puxando para perto cada vez mais o peixe e se preparando para usar o arpão. O peixe ele vai fazendo círculos ali. E num desses círculos ele fala, o velho conseguiu ver perfeitamente os olhos do peixe. E também 2 pequenos peixes cinzentos que lhe nadavam em volta. Então, a gente viu muito simbolismo dos olhos do Santiago, né? Que eles representando a porta da alma e representando essa juventude do Santiago. A juventude espiritual dele, né? Porque ele é um corpo frágil que tem alguns traços de firmeza, como o pescoço, o ombro, as mãos e o olhar, que é o olhar jovem. E seguindo nesse momento, ele começa a pensar em usar o arpão e ele vai, como eu falei, trazendo o peixe para mais próximo, só que ele está lutando contra a fraqueza física dele. Sentia agora muita tortura e estava a ponto de perder os sentidos, mas conseguiu aguentar o peixe com toda a força que ainda lhe restava. Consegui, pensou ele, talvez consiga agarrá-lo desta vez. Puxem mãos, aguentem pernas, faça-me o favor de conservar-se lúcida a cabeça. Aguentem para me fazer um favor, nunca me traíram, desta vez vou agarrá-lo. E o peixe ele vai resistindo a esse puxar, e ele fala, né? Peixe, de qualquer modo você tem que morrer. Acho que precisa matar-me também? Eles são duplos, né? E Santiago questiona muito isso. Será que para te matar eu tenho que morrer também? Você vai me matar também? E ele continua, você está me matando, peixe, mas tenho o direito de fazê-lo. Nunca vi nada mais bonito, mais sereno ou mais nobre do que você, meu irmão. Venha daí e mata-me. Para mim, tanto faz quem mate quem por aqui.
O Santiago, ele personifica, né, esses animais, ele coloca um caráter humanos nos animais que ele está em comunhão ali com a natureza. E a gente vai ter algumas alusões aqui, isso eu vi em algumas pesquisas que eu fiz, a Santiago como São Francisco de Assis, porque o São Francisco também costumava chamar os animais de seus irmãos. E essa questão que ele tem com o corpo dele, né? A gente viu na meta anterior, ele em batalha com a mão esquerda dele, né? A mão fraca, a parte frágil do que seria seu corpo. E o São Francisco de Assis, ele chamava o corpo de irmão burro, porque a gente não pode ceder a todas as tentações, desejos e fragilidade do corpo. A gente tem que agradecer a alma. Então, eu vi algumas avaliações, análises que faziam essa referência do Santiago ao próprio São Francisco de Assis, por essa comunhão com os animais da natureza, essa irmandade com os animais e a questão de chamar o corpo de irmão burro, que é frágil, que tem desejos e sensações instintivas e que é preciso que a mente e a cabeça tentem lutar contra isso. E aí ele tem uma confusão mental tão grande aqui, né? Ele tá com a cabeça tão confusa que ele fala: já agora, velho Santiago, você está ficando com a cabeça muito confusa, você precisa conservar-se lúcido. Conserve-se lúcido e aprenda a sofrer como um homem ou como um peixe. Não tem comunhão maior. Não tem comunhão maior do que esse tipo de discurso que ele tem aqui. Então, finalmente, ele vai usar o arpão. E é muito bonito quando ele fala na hora do golpe que ele dá, como ele se refere ao processo de morte do peixe. Então, o peixe voltou à vida, já com a morte nele. Eu vou repetir de novo isso para vocês ouvirem. Que construção! Então o peixe voltou à vida, já com a morte nele, e ergueu-se no ar, mostrando seu enorme comprimento e sua enorme largura, e todo o seu poder e toda a sua beleza. O peixe dá um último pulo, um último suspiro, né? E tem a imagem no livrinho, nesse livro da Bertrand Brasil, desse último pulo, esse último suspiro que o peixe dá. E o velho, totalmente tonto, agoniado, angustiado, e a água tinturada de sangue, né? E ele continua falando que a minha cabeça se conserve lúcida. Eu sou um velho muito cansado, mas matei esse peixe que era meu irmão e agora tenho de fazer o trabalho dos escravos, ou seja, um trabalho sofrido, de sofrimento, porque ao mesmo tempo que ele precisava matar esse peixe, eles são irmãos, eles são duplos e eles são honrados, os dois. E para ele foi um sacrifício também, né? Essa morte. E aí ele fala: quero vê-lo bem e tocá-lo e senti-lo. É minha única fortuna, mas não é por isso que eu quero senti-lo. Parece-me que lhe senti o coração quando empurrei o arpão pela segunda vez. Vou fazê-lo agora para junto do barco e atá-lo forte, passando-lhe um laço pela cauda e outro pelo meio para encostá-lo bem. E é importante essa parte do arpão, porque quando a gente for lá para frente, o momento em que os tubarões dão uma bocanhada no peixe, o Santiago sente como se algo tivesse sido cravado em seu peito, né? Como se também um arpão tivesse sido cravado em seu peito. E quando o peixe morre, ele muda de cor, ele perde um pouco daquele violeta dele. E o Santiago fala que agora ele não precisa de bússola para chegar ao sudoeste, que basta ele seguir os ventos alísios, né? E o enfurnar da vela, porque isso aqui é muito do Remo enfatizando como Santiago era um pescador experiente e que vivia nessa extrema comunhão que a gente está enfatizando desde o início, né, com a natureza. E aí vem uma parte muito bonita, que é a parte de como levar o peixe. Ele comentou que o peixe era gigante, agora ele devia ter mais de 500 quilos. Então, como colocar esse peixe? Como você vai levantar 500 quilos para dentro de um barco? Não dá, né? Então, ele meio que amarra o peixe ao barco. Não exatamente colado, mas que o peixe e o barco navegassem ali lado a lado. E nesse navegar lado a lado, ele comenta, né, quem vai carregar quem. E que ele achou nobre, mesmo ele tendo matado o peixe, que o peixe o levasse, que o peixe o guiasse.
em forma de respeito à nobreza desse grande animal, né? E aí ele comenta: o sangue limpou e o sal da água fará com que cicatrizem. Que eram as mãos dele marcadas nessa luta de dias que ele já estava, né? 3 ou 4 dias, se não me engano. A escura água do Golfo é o melhor remédio para isso. Tudo que preciso fazer é conservar a cabeça lúcida. As mãos cumpriram sua obrigação e estamos navegando bem. Com sua boca fechada e enorme cauda erguendo-se no ar, navegamos os dois como irmãos. Começou a sentir de novo tonto e perguntou a si próprio: será ele que me está arrastando ou serei eu que o estou rebocando? Se eu fosse atrás dele, o reboque não haveria dúvida. O mesmo sucederia se o peixe estivesse dentro do barco, com toda a sua dignidade derrotada. Dessa forma, também não haveria a menor dúvida. Mas estamos navegando os dois juntos, ligados um ao outro, e o velho pensou: deixe que seja ele que esteja rebocando. Se isso lhe agrada, só consegui ser melhor do que ele por uma traição. E ele não me desejava nenhum mal. A traição no sentido de que ele precisou matá-lo, né? E aí acontece o primeiro ataque do tubarão. Vem um tubarão maco, que é um tubarão que não é necrófilo, né? Que não come carne morta, mas é um bicho que acabou de morrer. Tem sangue ali do peixe, tem sangue do Santiago. Então isso atrai o tubarão. E o Santiago até admira, né, esse tubarão, que não é um tubarão que se alimenta da vida que já se esvaiu, né, que tá ali só querendo sobreviver. Ele fica com muita raiva dos outros tubarões lá, os tubarões com nariz de pá, que são necrófilos, né? E ele comenta, né, que nesse tubarão maco, tudo nele era lindo, exceto as mandíbulas. Eu mandei umas fotos para vocês verem lá no grupo. O dorso era muito azul, a barriga prateada e a pele muito linda e macia. Tratava-se de um peixe habituado a alimentar-se de todos os outros peixes, mesmo dos que fossem também muito fortes e estivessem bem armados, pois nenhum deles poderia resistir a tão terrível inimigo. A natureza, gente, ela tem suas leis, né? E ela segue seu ciclo, seu curso. E quando a gente discutiu aquele momento em que o passarinho chega e o Santiago pergunta qual é a função do passarinho ali, e aí ele fala alimentar os falcões. É que na natureza existem os predadores, né? E que muitas vezes os predadores são os homens, mas a própria natureza tem suas leis, seus ciclos, e isso independe da ação do homem também. E uma discussão que a gente teve, e mais pra frente ela vai se tornar mais importante, mais forte, e eu vou relembrar vocês isso, é que uma das coisas que a gente pode aludir e que ficou muito forte para mim numa leitura recente que eu estou fazendo, que é a de Moby Dick, que a gente também discutiu em um outro grupo, é se a natureza ela está a serviço do homem, ela está em comunhão com o homem, ou é uma luta contra o homem, né? A natureza ela é indiferente ao homem, ela segue tudo, independente das ações do homem e não se preocupando com a subsistência. Eu pessoalmente, e aqui é algo particular, acredito muito nessa necessidade de comunhão, né? O homem ele depende da natureza e para isso ele precisa viver em comunhão, tirar e usar com respeito, mas principalmente mantendo, porque eu acho que existe essa dependência, não da natureza de nós, mas de nós da natureza. Então, até do ponto de vista, quando a gente vai estudar, do ponto de vista bíblico, existe todo esse questionamento, né? Se a natureza está a serviço do homem ou em comunhão. Eu acho que o homem transformou em luta, né? De forma meio predatória. Mas é algo para a gente pensar aqui que vai reverberar alguns momentos. O peixe está lá, os animais precisam comer, a vida precisa seguir. Existe um peixe liberando todo o seu sangue, chamando ali tubarões. Por quê? Por que eles não viriam? A natureza segue seu rumo, segue seu fluxo, tem que seguir. E ela não vai parar tudo para ceder as coisas ao homem. Não vai. Os tubarões não vão olhar para falar que aquele peixe pertence ao homem, eu não vou lá atacá-lo. Ela segue seus instintos, segue seu caminho.
E o Santiago, quando vê o peixe, comenta, né? Fora bom demais para durar. E ele tem um arpão, né? O arpão que ele usou para matar. E ele resolve usar o arpão para matar o tubarão. E ele acertou o tubarão. E quando ele acertou, ele estava muito lúcido. E foi muito estratégico. Acertou no ponto específico. E ele comenta uma coisa que eu achei bem interessante. O velho sabia que o tubarão estava bem morto, mas o tubarão ele mesmo não queria acreditar. E ele comenta que o tubarão abocanhou uns 15 quilos de carne e acaba levando o arpão e toda a linha. E que o peixe está sangrando e que vai vir outros tubarões. E aí a gente vai ver que o Santiago vai ficar só com o remo, leme e algumas facas. Tipo, ele perdeu uma grande arma dele até para se defender depois. E ele comenta, quando o tubarão mordeu o peixe, era como se tivesse mordido a ele próprio, né? E ele baixa até o arrependimento, né? Era bom demais para durar. Gostaria que afinal houvesse sido tudo um sonho, que nunca tivesse pescado o peixe, que estivesse agora na minha cama deitado em cima dos meus velhos jornais. Ele está naquele desespero pós um grande choque, né? Pós uma grande ação que ele teve que ter. E ele sente que sua dignidade e a do peixe está comprometida por ações dele, né? Então ele se arrepende de ter feito tudo isso. Mas o homem, e essa a frase tá assim, que me marca muito nesse livro, que eu repito constantemente. Mas o homem não foi feito para a derrota, disse em voz alta. Um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Vocês estão entendendo isso aqui? A gente vai voltar para essa frase depois. Porque Santiago, ele está cada vez mais destruído, mas ele não desiste de continuar lutando. Mais para frente ele vai questionar realmente se ele não foi derrotado, e a gente vai reabordar essa questão. Ele não tem nada, ele está 84 dias sem pescar. O peixe que ele acabou de conseguir depois de dias no mar sozinho, nessa luta que a gente viu aqui, foi abocanhado por um tubarão que levou 15 quilos de sua carne. E ele está se sentindo destruído, mas ele ainda tem força de pensar que ainda não foi derrotado. Para frente essa moral dele vai cair, a gente vai, enquanto leitores aqui, retomar para ele essa força que ele acha que ele perdeu. E aí ele fala, tenho pena de ter matado o peixe, agora que vai ser pior e nem sequer tem um arpão. O dentuço é cruel e habilidoso, forte e inteligente, mas eu fui mais inteligente do que ele. Talvez não, pensou. Talvez fosse só por estar mais bem armado. E ele vai naquela luta com ele mesmo. Pense em qualquer coisa mais agradável, meu velho. Cada minuto que passa o leva para mais perto da costa. Você navega mais depressa com a perda daqueles 15 quilos. Ele tenta colocar algo bom diante dessa perda, né? Agora são 15 quilos a menos para o vento levar. E assim ele segue nessa luta com a própria mente. E é uma estupidez não ter esperança, pensou. Além disso, acho que é um pecado perder a esperança. Mas não devo pensar em pecados, já tenho problemas demais para começar a pensar em pecados. Para dizer a verdade, também não compreendo bem o que são os pecados. Ele vai se questionar se ter matado o peixe e ter agora submetido o corpo desse peixe à desonra de possíveis tubarões virem atacá-lo, se isso não foi um grande pecado que ele cometeu contra seu irmão, né? Não os compreendo, nem sei bem se acredito neles. Talvez fosse um pecado ter matado o peixe. Suponho que sim, embora a carne fosse para me conservar a vida e para alimentar muita gente. Mas então tudo é pecado. Não pense no pecado, meu velho, é demasiado tarde para isso, e há pessoas cujo ofício é esse. Deixe que sejam eles a pensar nos pecados. Você nasceu para ser um pescador, tal como o peixe nasceu para ser peixe. São Pedro era pescador, assim como era o pai do grande Dimádio. E o Santiago faz parte da natureza. E ele também precisa se alimentar, assim como os tubarões. Então, será que foi um pecado ele pescar esse peixe? Ele vem com essa questão de compaixão pelo seu irmão. Mas ele também, o Santiago também está submetido às leis da natureza, né? De precisar sobreviver. E nessa comunhão respeitosa se alimentar.
Ele acha que os tubarões, nariz de pá, não têm essa comunhão respeitosa porque ele se aproveita da morte do peixe, né? Os tubarões que vão vir já já. E mais uma vez aqui a gente pergunta, né, sobre qual é o papel da natureza. Ela existe para servir ao homem em comunhão ou uma luta, né? E aqui Santiago representa toda essa comunhão. Mas você não matou o peixe apenas para conservar-se vivo e vender para alimento. Matou-o por orgulho e porque é um pescador. Amava o peixe quando estava vivo, afinal ainda o ama morto. Se o ama, com certeza que não foi pecado matá-lo. Ou será ainda pior? Aqui, nesse momento, mais uma vez eu fiquei muito pensativa, né? Já que ele amava tanto esse peixe, será que matá-lo não foi um pecado maior ainda? Fato que não, né? Fato que esse amor por peixe era um respeito. Mas Santiago fica nessa reflexão, nesse momento sozinho, à deriva, a mar, sem armas, com medo e tão perto da praia e com o risco de nadar e morrer na praia, né? Aí ele fala, mas sentiu prazer em matar o dentuço, pensou. Ele também vive dos outros peixes, tal como eu. Não é um peixe que se alimenta de carne estragada, nem mata por capricho, como certos tubarões fazem. É belo e nobre, e não tem medo de nada mesmo. E aí ele questiona do ponto de vista moral se essa morte foi pecado. Aí ele chega à conclusão. Matei-o em legítima defesa, e matei-o bem. Então ele se perdoa, né, desse possível pecado que ele ficou conjecturando. Além disso, pensou, tudo mata tudo de uma maneira ou de outra. Pescar mata-me tal como me faz viver. O garoto é que me mantém na vida. Não devo ter muitas ilusões. E aí ele pega um pedaço de carne do peixe e experimenta. E ele vê a doçura daquela carne, o sabor daquela carne, a qualidade daquela carne, né? Que representa toda essa honra e glória desse peixe, né? E alguns estudiosos falam que nesse momento, Santiago, que ele come esse pedaço de carne, é um momento que a gente pode interpretar como uma comunhão entre o peixe e ele. Mas também havia o pressentimento de que uma coisa muito má estava se aproximando. E aí ele vê 2 dos primeiros tubarões. E aí ele exclama, né? Ai! Que vê os 2 tubarões nariz de pá, que ele chama de galanos. Que é diferente da espécie anterior e que tinha barbatanas triangulares e estava para ver pelos movimentos da cauda. E aí ele julga que eram tubarões idosos, mal cheirosos, assassinos, comedores de carne podre, e quando tinham fome eram capazes de morder os remos ou o leme de um barco. Então ele julga também que esses tubarões também matam por capricho, né? Então não são honrados, segundo o julgamento do Santiago. E aí a gente vai ver uma batalha acontecendo, né? Porque os tubarões, eles vão vir agora em monte, não posso falar em bando, acho que é cardume, né? Eles vão vir em cardume, eles vêm em 2, depois vão vir mais. E vai começar uma grande batalha. E do Santiago com esses tubarões para defender o seu irmão. E mais pedaços de carne são tirados. E ele começa a não conseguir mais olhar para o peixe, porque ele está angustiado. E por compaixão pelo peixe, não consegue ver seu corpo ali profanado por esses tubarões, né? Parou de falar e não quis tornar a olhar para o peixe. Coberto de sangue imundo, o peixe parecia ter a cor de prata enodoada das costas de um espelho, e mesmo assim as suas manchas ainda se ressaltavam. Não devia ter vindo tanto para o largo, peixe. Falou o velho, nem você nem eu. Desculpe-me, peixe. Então ele pede desculpa, né, por ter levado os 2 àquela situação ali. E ele começa a pensar mais uma vez se ele não deveria ter uma pedra para poder afiar a faca. Começa a se angustiar com toda aquela situação. E mais uma vez ele fala, não, tudo bem, agora o barco está muito mais leve, vamos mais rápido. Era um peixe que podia ter alimentado o homem durante todo o inverno, pensou o velho. Não pense mais nisso. Fique descansado e conserve as mãos em forma para defender o que resta da sua carne. O cheiro de sangue das minhas mãos agora nada significa. Com todo
este odor de peixe na água. Além disso, não estão sangrando tanto assim. Não tem nenhum ferimento que seja perigoso. Pode ser que o sangue impeça a mão esquerda de voltar a ter uma cãibra. Ele fica tentando tirar o melhor de toda aquela situação. E ele pega, mais tubarão vem. E ele pega, tenta usar junto com os remos, as facas que ele tinha. E ele vai perdendo todas as suas armas. Todas as suas armas. E ele fala, agora estou derrotado. Lembra que ele comentou antes que o homem podia ser destruído, mas não derrotado? Mas nesse momento ele perde toda a esperança, né? Ele fala, agora estou derrotado. Sou muito velho para conseguir com marteladas matar um tubarão. Mas continuarei a lutar enquanto tiver os 2 remos, o martelo e o leme. Você está cansado, velho. Está cansado por dentro. Né? A cabeça dele também já não está mais suportando tudo aqui, tudo isso que ele está passando. E mais ataques vêm. Ele vê a carne do peixe sendo estraçalhada nas mandíbulas dos tubarões. Segue perdendo suas armas. E a natureza não está aqui em momento nenhum a serviço do homem. Como eu falei, o peixe não vai olhar para o tubarão não vai olhar para o peixe e falar, esse peixe pertence ao homem. Segue atacando. Não esperava mesmo conseguir matá-los. Teria conseguido nos velhos tempos. Mas, mesmo assim, eu os feri bastante. E nenhum deles deve sentir-se muito bem. Se tivesse um cajado maior, que pudesse segurar com as 2 mãos, teria matado o primeiro com certeza, mesmo sendo um velho. E essa questão do velho, do jovem, do voltar à sua juventude, à sua força, é um dos temas principais aqui desse livro. Por isso que existe o contraste do Manolim e do Santiago, né, que representa a juventude e a experiência, mais a decadência do corpo, né? E quando ele relembra os leões, a gente até discutiu se os leões também não representam essa coragem, essa força, invencibilidade. Os leões representam tudo isso, mas também a sua juventude, de quando ele se recorda dos seus tempos de jovem, quando ele via leões. E ele fica se questionando, né, se as pessoas em terra estão preocupadas com ele. Espero que ninguém se tenha afligido demasiado. Só o garoto é que deve estar preocupado, naturalmente. Mas tenho certeza de que Manoli confia em mim. Alguns pescadores de mais idade também devem estar preocupados. E talvez muitos outros. O pessoal da minha aldeia é gente boa. Meio peixe, falou ele. Peixe que você já foi. Sinto muita pena de termos chegado a isso. A culpa foi minha. Arruinei a nós 2. Mas matamos alguns tubarões, você e eu, e ferimos muitos outros. Quantos teria você matado, velho peixe? Não é sem razão que tem essa espada na cabeça. Então ele considera que foram os 2 ali, né, que travaram essa luta, mas ainda assim se sente muito culpado por tudo. E aí ele fala, deveria ter cortado a espada para me servir dela contra os tubarões. E aí vai anoitecendo, e aí ele fala assim, agora eu tenho que fazer todas as orações que eu prometi, né, que eu ia pegar, mas agora eu tô trazendo metade de um peixe. Merece ter um pouco de sorte. E aí vem aquela questão dele falar sobre a sorte, né? Você violou a sua sorte quando se afastou tanto da costa. Mais uma vez ele se acha sem sorte e fica aqui profanando essa questão de fé e da sorte ao mesmo tempo. E vai fantasiando, queria comprar sorte. Quanto será que levaria essa sorte? A gente vai ver aqui que o homem não é imbatível, né? Porque vai chegando a noite, 10 da noite, ele começa a ver o reflexo da luz da cidade. Ele tá tão perto, gente. Tão perto, mas ele fala, acabou-se. Pode ser que voltem a me atacar. Mas o que um homem pode fazer contra eles no escuro e sem armas, né? Um homem solto na natureza ali. Será que ele resiste? Será que ele pode lutar contra essas forças do sentido normal da natureza, né? Tenho esperança de não ser obrigado a lutar outra vez, pensou o velho. Tenho tantas esperanças de não ter de voltar a lutar. Mas, meia-noite, aparecem mais tubarões. E agora, até o cajado se vai. Ele fica só com o leme. E todos os tubarões vão arrancando pedaços de carne que brilhavam debaixo da água enquanto eles voltavam para morder de novo. Tudo acabara. Então, a natureza tira, ela segue.
Agora o velho mal podia respirar e sentia na boca um gosto estranho. Era um gosto de cobre, ao mesmo tempo doce, e durante um instante assustou-se, mas não durou muito. Coma isso, galanos, e saibam que mataram um homem. E ele sente essa pontada, né? Como se algo tivesse... quando ele sente esse gosto mais pra frente, ele vai comentar que nesse momento que ele sentia esse gosto de cobre, de sangue, era como se algo também tivesse ferrado o coração dele. Ele vai comentar comigo mais pra frente. E é o mesmo simbolismo que a gente viu lá, que o peixe também teve seu coração ferrado, ele sentia, né? E nesse momento ele sentiu que ele também morreu. E ele se sente completamente derrotado. E a embarcação agora estava completamente leve. Ele tá voltando com nada, só com os esqueletos, o esqueleto do peixe. O vento é o nosso bom amigo, seja lá como for. Mesmo a natureza tendo tirado dele, ele sabe que a natureza é amiga dele. Eu nunca tinha sido derrotado e não sabia como era fácil. E o que me venceu? E essa parte foi a parte que a Karine comentou lá no grupo, né? Porque Santiago aqui, ele contradiz o que ele tinha dito anteriormente, né? Que o homem pode ser destruído, mas não derrotado. E aqui ele falou, não, perdi mesmo, derrotei. E o que me venceu? Aí ele chega à conclusão, nada, fui longe demais. Ele não perdeu, né, gente? Ele foi além do imaginável, além de tudo. Então, só de ter chegado até tão longe, isso já pode ser uma vitória. E quando a gente fala em uma competição, é muito claro o que é vitória e o que é derrota. Mas na vida real, as vitórias elas podem não ser tão claras e evidentes para nós. Santiago venceu um marle honroso, tubarões macos e sobreviveu a tubarões desonrosos, segundo seu julgamento. Sobreviveu a dias no mar e tá voltando vivo. Tá, sem peixe, só com esqueleto. Mas vivo, ele prova todo o seu valor, toda a sua resistência. E como um corpo fraco, frágil, um homem velho, ainda assim conseguiu tudo isso. Se isso não é uma forma da gente avaliar vitórias e da gente questionar o que é derrota, eu não sei. Porque para mim, isso mostra como ele é forte, como ele é vitorioso, ainda por ter chegado sem nenhum peixe. E ele tá voltando ali na praia, ele puxa o barco sozinho, não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele pega, amarra, né, o mastro, coloca nas costas e ele sai carregando esse mastro como uma cruz. Aqui a alusão é bem clara e foi na época que eu li a primeira vez, comentei logo com a Cacá, é alusão a Cristo carregando a cruz, né? Porque ele sai arrastando, caindo, levantando 5 vezes esse mastro que representa essa cruz, né? Essa possível derrota dele. Então ele sai carregando isso e ele chega em casa e deita e meio que quando ele deita, cobriu-se com a manta tentando agasalhar bem as costas, os ombros e as pernas e adormeceu com a cabeça apoiada no rolo de jornais que ele servia de travesseiro. Ficou assim de costas para o ar, as mãos estendidas ao longo do corpo, com as palmas viradas para cima. É como se fosse o processo de morte aqui dele, né? É um simbolismo da Páscoa de Santiago, dele ter finalizado ali depois de carregar a cruz, ter sentido suas mãos feridas como se fossem chagas de Cristo, né? Ele carregou a cruz, ele tem as mãos feridas como se fossem chagas de Cristo. Ele sentiu o arpão no peito, que nem o peixe sentiu, tanto que quando o peixe foi atacado ali pelos tubarões, no final, ele sentiu o gosto de sangue vir em sua boca, ele vai comentar tudo isso. Então, ele passou por todo o processo da crucificação aqui e ele morre, simbolicamente, né? Ele está vivo, mas simbolicamente ele morre. Isso é uma das interpretações que as pessoas têm desse livro e foi uma das que para mim ficou bem claro. E aí o garoto chega, entra e ele começa a chorar quando vê o velho, né? E ele olha para as mãos do velho e começa a chorar. Essas mãos são esses estigmas, né? Como se ele tivesse sido crucificado, como se tivesse passado por uma grande provação, a maior provação de todas.
E ele sai para buscar algo pro velho, pro Santiago, mas ele não esconde sua tristeza de ninguém. Ele chora na frente de todo mundo. E todo mundo está chocado com o esqueleto daquele grande peixe, né? Todo mundo está impressionado. E perguntam, como está ele? Dorme. Respondeu o garoto e não se importou que o visse chorando. Não incomodem. Mede 5,50 metros da cabeça à cauda, disse o pescador que estivera medindo o peixe. E eles ficam ali chocados, todo mundo muito espantado. E ele vai, pega café na venda lá para Santiago e o cara fala, diga a ele que lamento muito. E acaba que, de alguma forma, Santiago vai virar lenda ali, vai virar símbolo ali, assim como o Cristo, né? Como a morte dele, o sacrifício dele, e esse sacrifício todo que Santiago passou, vai simbolizar isso, né? Ele vai virar uma história, vai virar uma memória, uma lembrança, um aprendizado para toda aquela comunidade. E o menino segue cuidando, né, do Santiago, e ele fala, o velho fala, né? Venceram-me, Manolim, falou a custo, venceram-me de verdade. Aí ele fala, ele não venceu, o peixe não. Aí o Santiago responde, não, você tem razão, foi depois. Porque ele se sentiu vencido pela natureza, né? E aí ele fala assim, o que faz com a cabeça? Ele fala, faz a cabeça de isca. E o Manolim pergunta, e a espada? Fique com ela como quiser. Fique com ela se quiser. É claro que quero. Porque o momento que, quando o Manolim responde, é claro que quero, tem todo o símbolo que a espada ali, né, da boca do peixe significa, e é como se fosse a passagem de um legado, né, de uma grande história. Então, o símbolo maior, que seria essa espada que sobrou do peixe, o Santiago transfere para o Manolim. Um legado é passado. E eles vão discutindo, né, o que tem que fazer da próxima vez, que vão continuar pescando juntos, seguirão juntos. Ele questiona que a sorte abandonou e ele responde que a sorte vai para o diabo, eu levarei a sorte comigo, né? Esquece isso. E ele fala, a gente vai precisar de mais arpão, a gente vai precisar de mais coisa. E ele comenta, né? Durante a noite cuspi qualquer coisa de estranho e senti que algo se partiu do meu peito, naquele momento, né, que vem o peixe. E é esse simbolismo de como se fosse a lança ali na cruz que Jesus recebe, que seria o ferimento mortal que teria matado ele, né? O fatal. E o menino refere, preciso curá-lo quanto antes, pois ainda tenho muito que aprender com você. E você pode me ensinar. Sofreu muito? Ele fala, bastante. Né? Porque o menino está aproveitando toda essa experiência, todo esse legado que Santiago traz. E mais uma vez o garoto ele volta para a aldeia, ele começa a chorar. E aí a gente tem um momento aqui que uns turistas veem o esqueleto do peixe e eles, por não terem experiência de mar, nada, alguém fala tiburon, tipo tubarões, tiburon. E os turistas confundem o esqueleto do peixe com o esqueleto de tubarão e acham que é o esqueleto de tubarão, mas isso mostra o quão gigante aquilo é lá. E aí vem o final. Lá em cima, na cabana, o velho estava dormindo de novo, com o rosto escondido no monte de jornais que ele servia de almofada. O garoto estava sentado ao seu lado, observando, e o velho sonhava com leões. Lembra que sonhar com leões é a juventude. E aqui a gente tem o símbolo do velho dormindo, sonhando com leões, e Manolim, que é esse jovem, representa essa juventude com a espada do peixe, com a memória física de toda essa luta e essa crucificação e essa morte simbólica de Santiago ali ao lado. O Manolim representando o renascimento da alma de Santiago, a ressurreição do legado de Santiago. Então a gente viu a crucificação, a Páscoa e a ressurreição. E isso fica mais forte ainda quando a gente entende que Manolim, o nome Manolim, é o diminutivo para Emanuel. E quando a gente vai na Bíblia, a representação de Emanuel é Deus é conosco. E por muitas vezes
A prova de que Cristo era filho de Deus vem escrito como Emanuel na Bíblia. Então, o manolim vai representar isso aqui. Essa ressurreição e esse seguir legado, esse seguir força. O fato do homem poder ser destruído, mas não derrotado. Cristo foi destruído e a destruição dele foi a maior vitória do cristianismo, a maior vitória do símbolo de Cristo. Então, essa mensagem bíblica que esse livro traz, ela é fortíssima. Além da mensagem que cada um de nós vai ter e vai simbolizar, né? Eu vejo muito como, mesmo quando a gente acha que tudo se perdeu, que tudo se foi, é preciso seguir, é preciso continuar. A gente pode pegar também a mensagem da natureza, a mensagem dos ciclos da vida e dos ciclos da natureza, da velhice, a morte inevitável. A Ká comentou, né, que a velhice é a última fase que todos vamos chegar e ninguém vai vencer essa, né? E isso pode ser visto como uma derrota, mas chegar até a velhice não é uma vitória? Ter chegado até a velhice não é uma grande vitória? Qual é o teu significado de vitória na vida real? É possível ressignificar ditas derrotas? Então esse livro é muito lindo. Eu espero vocês na discussão amanhã. Muita coisa a gente pode tirar daqui. E eu sigo favoritando, emocionada e apaixonada pelo velho mar.